Ao contrário do que a maioria das pessoas pode pensar, O Homem Mais Rico da Babilônia não é uma simples biografia sobre a vida de um sujeito. Na verdade, trata-se de uma metodologia de prosperidade, algo que pode ser aplicado ao dia a dia e que serve como um verdadeiro manual para quem deseja finalmente virar a chave da vida financeira. Dinheiro vai, dinheiro vem. Esse é um ditado muito conhecido e uma sina que a maioria das pessoas experimenta em um mundo feito de porquês. O porquê se trabalha tanto e se conquista tão pouco. O porquê tanta riqueza passa por nossas mãos e não conseguimos agarrá-la. E o porquê dessa grande oscilação entre conquistar e manter, assim como a grande diferença entre ter e multiplicar. Em O Homem Mais Rico da Babilônia, somos apresentados de modo bem claro e objetivo as respostas para essas dúvidas que tanto nos afligem. Tudo isso de um jeito leve, fácil de entender e esclarecedor sobre aquilo que deveríamos saber desde a infância: o caminho da riqueza. George Samuel Clayson, o bem-sucedido escritor que deu vida a esse fascinante livro, nos apresenta dois personagens que possuem um objetivo em comum: aprender a acumular riqueza. Esses são Bansir e Kobe, homens que trabalharam a vida inteira e nunca se tornaram ricos, e por isso tomaram a decisão de procurar um velho amigo cujas origens eram tão humildes quanto a deles. Esse amigo é Arcade, o escriba, ou simplesmente o homem mais rico da Babilônia. Engana-se quem imagina que Arcade sempre foi um homem de posses, pois, assim como seus amigos de infância, ele também saiu de um bairro pobre em busca de seu próprio sustento. Foi justamente em um de seus trabalhos que ele conheceu um agiota chamado Algamish, o grande responsável por abrir sua mente para os primeiros segredos sobre aquilo que lhe faltava para crescer na vida: nunca ficar sem dinheiro. A maioria das pessoas enxergaria aquele encontro apenas como mais uma oportunidade de prestar serviço a um homem rico, e após o serviço terminado, pegaria o seu recebimento e voltaria para sua vida de pagar contas e correr atrás de novos trabalhos. Mas Arcade pensou diferente. Um homem tão rico quanto Algamish deveria ter algo a ensinar, e após demonstrar muita força de vontade, ele convenceu o patrão a doutriná-lo sobre a sabedoria que leva à riqueza. Arcade foi tão convincente que Algamish acabou se tornando seu conselheiro e mentor, e assim ele aprendeu as formas corretas de poupar dinheiro, fazer orçamentos e, principalmente, investir. O valor dessa parceria pode até não ser notado de imediato por alguns, mas, a partir do momento em que o escriba conquistou essa amizade, ele adquiriu todos os aprendizados que o agiota tivera ao longo da vida. Desse modo, economizou tempo e excluiu a necessidade de ter que cometer os mesmos erros que o novo conselheiro cometeu até se tornar um homem bem-sucedido. Mas engana-se quem pensa que seu sucesso foi imediato. Um exemplo de erro que o próprio Arcade cometeu foi quando ele confiou suas economias a um construtor de tijolos que queria investir em joias. Contudo, para a grande decepção do escriba, ele acabou sendo enganado pelos fenícios com uma porção de pedras falsas. O motivo desse insucesso estava diretamente ligado ao fato dele ter confiado seu dinheiro a alguém que era especialista em tijolos, não em pedras preciosas. Apesar de outros diversos erros no início de sua jornada, Arcade continuou aprendendo mais e mais, e assim caiu na graça de seu mestre, que acabou colocando diversas de suas propriedades sob a responsabilidade do escriba. Os erros se tornaram acertos, as propriedades se multiplicaram, e ao contrário dos filhos do agiota, Arcade herdou a sabedoria de seu mestre, e com ela uma boa parte de sua riqueza. Essa é uma história sobre começos modestos e desfechos grandiosos. A história de um pobre que se tornou muito rico e de quem certamente também podemos aprender. Então agora, assim como Algamish ensinou ao escriba e ele passou adiante, o Podflix sintetizou isso para que você também possa receber essa dádiva de sabedoria. Lição número 1. Economize pelo menos 10% do que você ganha. A primeira coisa que Arcade ensinou aos seus amigos foi justamente a primeira coisa que seu mestre o ensinou. Parece até clichê, mas é justamente o simples que funciona: poupe dinheiro. Ouvimos isso desde que somos pequenos, mas porque simplesmente não executamos. Para o homem mais rico da Babilônia, esse foi o pontapé inicial. Seu mestre o disse: pague a si mesmo primeiro, depois as suas necessidades e só com o que sobrar, pague os seus desejos. Pagar a si mesmo, antes de tudo, significa cumprir o compromisso de guardar uma parte do que recebeu. Isso parece estranho à primeira vista, mas se você cumpre o compromisso de pagar a conta de luz, pagar a sua comida, pagar a loja onde comprou fiado na esquina, por que não deveria pagar a si mesmo e garantir um futuro melhor? A lógica é básica. Se você quer que sua carteira ou sua conta sempre tenha dinheiro, então você precisa engordá-las.
Se você ganha R$ 1.000 durante um mês, você pagará a si mesmo R$ 100 todos os meses. E dessa maneira, quando se der conta, verá que é impossível que sua conta fique vazia ao longo do tempo. Imagine se você já estivesse fazendo isso desde seu primeiro salário. Quanto teria em sua conta agora? Lição número 2. Controle seus gastos. Você deve estar questionando nesse instante: como posso guardar 10% do que ganho, se viver com 100% já é algo tão difícil? E é isso que nos leva à próxima lição: controle os seus gastos. O que o escriba Arcade aprendeu com seu mestre é que as despesas de seus dias sempre serão iguais àquilo que você recebe. Então, o que todos aqueles que querem encontrar o caminho da riqueza precisam fixar em suas mentes é que, se você garantir que sempre terá apenas 90% do que recebe disponível para gastar, as suas contas se ajustarão mediante alguns pequenos sacrifícios, que em sua maior parte se resumem a coisas que realmente poderíamos viver sem elas. Por isso é muito importante aprender a calcular o orçamento de suas verdadeiras necessidades. É preciso entender seus verdadeiros objetivos, pois isso te ajudará a direcionar o esforço do seu dinheiro na direção adequada. Para isso, faça uma lista com as necessidades que você considera inegociáveis e do lado de cada uma escreva quanto custa. Quando você soma tudo isso, o resultado é menor do que 90% do que você recebe. Se a resposta for sim, parabéns! Você agora tem uma quantia sobrando que poderá usar para se divertir ou aumentar suas economias. Mas o que acontece quando esses custos são maiores do que 90% das suas receitas? A resposta é simples. Estude seu orçamento novamente, pois certamente vai encontrar coisas que podem ser cortadas, pequenos sacrifícios. Você vai se surpreender ao notar que algumas dessas coisas são desejos e não necessidades. Agora, se você chegou a um ponto em que não consegue riscar mais nada da lista e ainda assim a soma ultrapassa os 90%, a alternativa indicada é: procure opções mais baratas para aquilo que você não pode ficar sem. Salve os 10% do seu salário. Lição número 3. Invista suas economias. Agora que você controlou suas despesas e guarda 10% todo mês, você vai começar a perceber que sua conta no banco está engordando. É claro que olhar para os números da conta crescendo é algo bastante satisfatório, mas isso não é o suficiente para seguir os passos do homem mais rico da Babilônia. Por isso é importante seguir esse terceiro mandamento: invista suas economias. Cada pepita de ouro que você possui torna-se um empregado ao seu serviço, e os filhos dele também. Essa frase que Arcade passou adiante significa que, para que você fique rico, o seu dinheiro precisa trabalhar para você. Mas você lembra que ele já cometeu erros? Então, essa é a parte onde você precisa ter cuidado. Você precisa escolher seus investimentos com sabedoria e não confiar em um fabricante de tijolos para comprar pedras preciosas. O homem mais rico da Babilônia perdeu tudo nessa empreitada e por isso precisou recomeçar. Já que ele já alertou sobre isso, com o próprio erro que cometeu, as suas chances de sucesso são ainda maiores. Invista suas poupanças, não dependa do governo. Segundo o livro, existem 5 leis de ouro que precisamos guardar, pois as riquezas só estão ao alcance de quem conhece suas regras. Vamos passá-las a limpo então. O dinheiro vem para aqueles que guardam 1/10 de sua parte e assim garantem seu próprio futuro. Esse é o primeiro passo, e acho que já está bem fixo na sua cabeça agora. A segunda regra é que o seu dinheiro está louco para trabalhar ao seu favor, desde que ele seja colocado no lugar certo. Quando você encontrar o investimento certo para suas economias, elas vão se multiplicar. A terceira regra é: o dinheiro não se desgarra daqueles que seguem os conselhos dos homens sábios e íntimos da riqueza. Procure um mentor, alguém que possa te ensinar atalhos e segredos como Algamish fez com Arcade. Por mais que o tempo passe e muitas coisas mudem, a sabedoria básica se mantém, e muito há o que aprender com quem já viveu as experiências que encontraremos no futuro. Ainda existem livros, revistas e audiobooks onde sabedorias como essas podem ser encontradas. A internet facilitou muito essas oportunidades, mas sempre tome cuidado com os vendedores de tijolos. Agora vamos à quarta regra do ouro. O dinheiro foge de quem investe em lugares desconhecidos. Basicamente, esse é um conselho que te direciona a familiarizar-se antes de entrar em um negócio. Ouça pessoas que conheceram essas águas escuras e ouça principalmente aqueles que tiveram as experiências ruins. Mais uma vez, o vendedor de tijolos é exemplo, e Arcade errou em confiar cegamente em sua capacidade. Se você não vai a um supermercado quando se sente mal ou não leva seu cão a um açougueiro quando ele precisa de um veterinário, por que colocaria seu dinheiro nas mãos de quem não sabe o que fazer com ele? Verifique as origens, os conceitos, conheça o novo navio onde suas economias irão navegar. Peça conselhos.
Agora a quinta regra do ouro. O dinheiro foge de quem acredita em ganhos irreais. Quantas vezes por dia somos bombardeados por propagandas enganosas e falsas promessas de lucros absurdos em pouquíssimo tempo e nenhum esforço? Os conselhos dos trapaceiros devem ser evitados. Não tenha pressa, seus 10% estão sendo bem guardados. A oportunidade certa vai aparecer e não será em nenhum passe de mágica. Se você quer investir com segurança, siga essas 5 regras. Lição 4. Construa sua própria casa. Quando seus investimentos estiverem indo bem, Arcade diz que esse será o melhor momento para construir o seu lar. É claro que aqui nos deparamos com uma questão que ultrapassa os tempos, e a realidade de Arcade não é a mesma que a nossa. Nesse caso, a palavra lar possui um sentido muito mais expressivo do que simplesmente ter onde morar. Para o protagonista da obra, o conceito tem uma ligação muito mais profunda com as finanças, pois naquela época, ter sua própria casa significava poder plantar e comer aquilo que colhia. Esse contexto pode ser adaptado hoje em dia não somente à estabilidade de uma residência fixa, mas também a qualquer outro tipo de investimento de longo prazo que represente uma garantia de segurança e uma alternativa de sustento. Essa é uma maneira de fazer as economias se tornarem sustentáveis, mesmo que demande tempo. E se isso é algo que você já planeja fazer, o livro ensina que considere começar o mais cedo que puder. Lição 5. Garanta o seu futuro e o futuro de sua família. Com o passar do tempo, a estabilidade será algo natural em sua vida. Por isso, planejar o futuro é algo crucial, pois a velhice chegará e a saúde pode não ser a mesma. Assim, tenha em mente a ideia do ouro escravo. O dinheiro precisa trabalhar para você. Ele será sua aposentadoria, o seu seguro de vida. Comprar terrenos e propriedades é um investimento secular. E por que não adaptar essa ideia para ações e outros tipos de investimentos? Arcade ensinou, agora basta praticar. E não se esqueça de passar essa sabedoria para frente, especialmente para seus filhos ou amigos. Lição 6. Sempre aprenda mais sobre o seu ofício. Não importa o quanto você aprenda sobre guardar dinheiro ou investir, sempre teremos mais o que aprender. E isso também está ligado à sua profissão. Se você é um investidor profissional, continue aprendendo sobre investimentos. Se você é um médico, continue aprendendo sobre sua especialidade. Se for um fazendeiro, aprenda cada vez mais sobre aquilo que te sustenta. A sede de sabedoria é o que nos move rumo ao sucesso. Assim como o homem mais rico da Babilônia, a sua história começou em algum ponto que pode ser considerado difícil e complicado. Mas é o que acontece nesse meio tempo que define como essa mesma história vai acabar. Sempre deseje crescer, ir mais longe. As experiências que você viver se transformarão nas oportunidades que você vai ter. É claro que assim como esse livro, a vida tem muito a ensinar. Essas 6 lições fazem parte de um presente que o Podflix preparou para você. Tudo o que pedimos em troca é que você comece agora mesmo a colocá-las em prática e vire a chave de sua vida. Deixe seu like e inscreva-se no Podflix agora mesmo. Isso nos ajudará a trazer novos conteúdos como esse. E por falar nisso, se você gostou desse audiobook e quer aprender mais sobre o que envolve o dinheiro e os caminhos da prosperidade, escute o audiobook do livro Geração de Valor, de Flávio Augusto da Silva, aqui no Podflix. Descubra o segredo na descrição.